No programa desta tarde, 3 convidados muito especiais para a gente falar um pouquinho sobre um assunto que eu tenho certeza que muita gente está curiosa, gostaria de saber, pessoas que realmente às vezes ficam até em conflitos ou não têm assim realmente uma definição correta sobre as doenças sexualmente transmissíveis. E os nossos convidados no programa desta tarde são, à minha esquerda, o Dr. Mauro Bergonci, que é urologista, um dos nossos convidados. Depois, Dr. Luiz Parelada Ruiz, que é patologista. E Dr. Antônio Caetano de Paula, ginecologista. Eu acho que assim, o que a produção escolheu assim, entre as 3 áreas da medicina, importantes, porque o assunto doenças sexualmente transmissíveis. E, na realidade, ninguém melhor do que o pessoal que está abalizado para realmente falar sobre o assunto, né? Até onde as doenças sexualmente transmissíveis poderão afetar a cada um de nós. Eu quero agradecer a presença de vocês por terem aceito o convite da produção do programa. E nós vamos começar por um assunto assim bastante polêmico. Eu acho que é algo assim que está assim no cenário mundial, né, nem nacional, e que está se agravando a cada dia mais e mais, que é a tal doença, né, o tal contágio de AIDS. Eu gostaria realmente, vamos começar pelo Dr. Mauro Bergonci, urologista. Eu gostaria, Dr. Mauro, que o senhor realmente fizesse assim a sua posição de urologista sobre o AIDS. Bom, a gente queria primeiramente agradecer mais uma vez estar aqui com você, Mafalda, e poder dar algumas informações da nossa área a seus telespectadores. Esse problema de AIDS, ou síndrome da doença por imunodepressão adquirida, né? Não chega a ser encaixada certamente ainda dentro de doenças sexualmente transmissíveis. Está se provando que é uma doença que é transmitida principalmente através do contágio humano mais íntimo. Qual seja o contágio humano mais íntimo entre 2 pessoas, normalmente é um contágio em que há uma intimidade de contato de mucosas, principalmente mucosas genitais, ou seja, mucosas labiais, enfim, em que haja um contato íntimo entre 2 pessoas, no qual um fosse o portador e transmissor para uma pessoa se infectar. Então não está ainda como uma doença nova, ainda totalmente estabelecida como doença sexualmente transmissível. As doenças sexualmente transmissíveis são aquelas que são provadas, que são transmitidas quase que exclusivamente por via sexual, quer dizer, por relacionamento sexual. O AIDS também já tem alguns casos que já foram descritos nos Estados Unidos de transmissão sem ser por contágio íntimo, assim, por contágio sexual. Também por contágio, às vezes, um pouco direto, sem ser contato sexual. Então, ela não está ainda catalogada ainda como uma doença sexualmente transmissível. Doutor Parelada, patologista, qual seria, assim, o seu posicionamento em relação ao AIDS? Você que é patologista. Bom, felizmente, como ainda não existem casos na região, a gente não tem experiência pessoal no assunto. Do ponto de vista do laboratório médico, realmente o diagnóstico, por enquanto, é muito difícil. Existem laboratórios no Brasil que já têm alguns exames para serem feitos e que nós podemos retirar material dos pacientes e encaminhar para esses laboratórios. Mas, felizmente, na região ainda não dispomos de experiência e vamos torcer para demorar bastante a ganhar essa experiência própria. Doutor Caetano, ginecologista, na sua área? Acho que nada a acrescentar é o que o Mauro já disse, né, em relação ao contato íntimo, não exclusivamente sexual. Um beijo, no caso, seria suficiente. É um contato mais íntimo entre 2 pessoas que pode ser transmitida a doença. Por que, agora não sei, qualquer um de vocês poderão responder, por que o AIDS é uma doença específica do sexo masculino? Existe alguma explicação científica, doutor Mauro?
Não, aqui eu saiba, porque realmente, como a doutora Parada falou, é uma doença que está começando no Brasil, até por sinal está aumentando. Nós temos agora recentemente na imprensa que já temos, parece que quase uma média de um caso por dia em São Paulo. Nesses 25 dias de junho, parece que tivemos 30 casos em São Paulo. Não existe ainda uma explicação também, ainda nesse aspecto de atingir só o sexo masculino, mas parece que já há casos também em sexo feminino nos Estados Unidos, que estão mais avançados nessas pesquisas, que estão estudando mais esse assunto, de ter se descrito também em mulheres o AIDS. Que na realidade o AIDS é uma doença que há uma deficiência do nosso sistema imunológico. A pessoa fica com uma imunodepressão. O nosso sistema imunológico é um sistema que reage, que fabrica anticorpos contra toda aquela série de doenças que nós pode atingir, que faz, vamos dizer, uma defesa à base de anticorpos contra uma série infinitas de doenças. E o paciente com AIDS, o doente de AIDS, ele perde uma série de fatores imunológicos que fabricariam anticorpos. Então ele torna-se altamente vulnerável a qualquer doença infecto-contagiosa comum. Ele não morre de AIDS. O paciente com AIDS, ele fica refratário, ele fica um paciente vulnerável a qualquer tipo de infecção, às vezes uma infecção de garganta, uma faringite, uma pneumonia, que em qualquer pessoa com seu sistema imunológico normal se defenderia, reagiria bem com o tratamento. Esses pacientes são altamente vulneráveis a esse tipo de doença. São pacientes deprimidos. Nós temos alguma experiência com esses pacientes deprimidos, porque numa área ligada à nossa, que são os doentes renais crônicos, que são pacientes que são transplantados de rins, eles necessitam tomar drogas para imunodepressoras, são drogas para evitar a rejeição do rim transplantado. Então eles também ficam numa baixa com pacientes imunodeprimidos. Teriam quase que não tanto, mas uma reação semelhante a um paciente que fosse portador de uma deficiência imunológica. E nós conhecemos, com esses pacientes que a gente vive, que qualquer quadro infeccioso, qualquer doença mais grave, para eles, muitas vezes são fatais. Das doenças sexualmente transmissíveis, qual é a mais grave de todas? Ou qual é a pior? Ou a mais dolorida? Ou a que realmente mais traumatiza? Bom, na parte da mulher, as doenças podem ser todas elas piores, dependendo do aspecto em que se considerar. No aspecto ginecológico, a gonococcia, a gonorreia, é a doença que, se não tratada, ela traz mais sequelas em termos de vida reprodutora, que traz problemas mais sérios para a mulher e mais dor, desde que ela atinja a gonococcia alta, que é uma endometrite, salpingite gonocócica, e às vezes até uma peritonite. Então, essa é uma infecção abdominal grave, uma infecção que pode inclusive levar à morte da paciente desde que não tratada. É evidente que se as doenças não chegam a esse grau tão avançado, porque os pacientes procuram tratamento na fase inicial do processo doloroso ou no processo inicial da secreção vaginal. Doutor Caetano, nós estamos falando então já da mulher, então já vamos continuar aí com você, depois nós passamos para a fase dos homens. A partir do momento em que a mulher detecta, como é que ela sente o problema em si? Como é que é a dor? Como é que se manifesta a gonorreia, como você acabou de falar, na mulher? A forma inicial é um corrimento purulento de odor fétido e, às vezes, em relação ao processo doloroso, somente em relação à dor na hora do coito, uma dispareunia que a gente chama. Uma fase mais avançada, um pouquinho, seria uma dor já em baixo ventre, dor tipo peso, uma dor que incomoda, e evoluindo para um processo mais grave, no caso da infecção a nível de trompas, evoluiria para dor importante, tipo um abdômen agudo, por exemplo, uma dor que o paciente não consegue nem relar a mão no abdômen, que daria uma dor muito importante. A partir daí, detectado esse problema, existem exames patológicos? Ah, sim. Que nós vamos falar então depois do intervalo. Depois nós vamos falar com o doutor Farelado, então. Vamos saber como é que são feitos estes exames. Nós vamos pedir um intervalo rapidinho, né? Vamos ao nosso comercial e